nome é Gabriela Neuber, eu sou neuropsicóloga, sou mestra em Neurociência e Comportamento pela Universidade Federal do Pará, em Belém, onde eu servi a Marinha por 9 anos como psicóloga. Eu já era chefe do serviço de psicologia, era chefe do serviço de segurança do hospital, porque no meio militar você faz de tudo, não só a sua área de atuação. Eu já era capitã-tenente, né? Então já era capitão. E aí, um dia, dando o diagnóstico para um paciente, né, um militar de 24, 26 anos, mais ou menos, ele estava na junta de saúde com um quadro de ansiedade generalizado, tomando medicamentos, fazendo tratamento, então ele não podia dar serviço armado. E aí eu fazia avaliações para a junta. Só que quando eu comecei a fazer a avaliação dele, eu como boa autista não consigo fazer nada superficial. O autista faz as coisas com complexidade, intensidade e profundidade. E aquela avaliação que era para ser superficial por qualquer colega, eu aprofundei e comecei a perceber que ele tinha alguns padrões e alguns traços que me chamavam a atenção. Acendeu a luzinha vermelha. Porque desde que eu entrei na Marinha, eu trabalhava com avaliação e acompanhamento de crianças com autismo. E aí, quando eu comecei a fazer a anamnese dele, eu comecei a ver padrões. Nos testes psicológicos, os testes projetivos que a gente fala, que não são testes estruturados, cognitivos, ele via padrões e falava respostas muito atípicas. E aquilo foi me gerando um negócio, assim, gente, que isso, vamos investigar, né? Por fim, nós éramos uma comissão, né? E aí sobra para o psicólogo dar a devolutiva para o paciente contar para ele. E aí eu tinha que contar para ele que ele era autista, né? Aos 24, 26 anos. E o que acontece é que, à medida que eu ia explicando para ele cada critério diagnóstico que a doutora Nívia contou aqui para vocês, um determinado momento da consulta, eu me peguei dando exemplos meus para exemplificar cada critério. O que é dificuldade de socialização, o que é você fazer esforço, o que é você ficar exausto socialmente, o que é você se irritar porque mudou sua agenda, porque mudou suas coisas e ter uma reação discrepante ou desproporcional do que a situação pedia. E aí dá aquele gelo na espinha, assim, sabe? Dá aquele gelo Você fala, gente, mas peraí, não é possível. E começa uma retrospectiva na mente, assim, vendo um monte de coisa. E aí fui para casa, não consegui atender mais ninguém, fui para casa, fiquei muito agitada com aquilo, fazendo um monte de sentido na minha cabeça. E liguei para uma amiga que era neuropsicóloga e perguntei para ela, como eu sei que eu não sou autista? Na altura do campeonato eu já queria um diagnóstico diferencial, como eu sei que eu não sou. Eu já queria que ela me explicasse alguma coisa que me falasse que não, você não pode ser autista por causa disso. E aí a resposta dela foi, fico feliz que você tenha percebido, porque tem um tempão que eu tento te contar. E você sai pela tangente, me dá patada, enfim. Essa amiga, a gente tem um caso de amor e ódio, né? Porque o paraense é muito acolhedor, diferente do mineiro mais desconfiado. Então ela é daquelas que conversa pegando, chega perto, você dá um passo para trás. E ela se sentia muito ofendida com o meu comportamento mais rígido, né? Mais frio, mais distante. Ou se ela perguntava alguma coisa, eu respondia de forma muito direta. E eu via a reação dela muitas vezes de fazer assim para trás. Eu percebo essa reação nas pessoas, né? Mas nunca entendi, porque para mim eu estou falando normal. Mas para as pessoas está chegando de uma forma grosseira, né? A minha fala, eu tenho uma fala impositiva, eu tenho uma fala direta. Às vezes, dependendo da minha intensidade emocional ou do que está acontecendo, não dá tempo de modular a voz. Vocês me veem aqui com uma carinha simpática, né? Eu sou aqui muito articulada, mas no dia a dia não é bem assim, não. Se alguma coisa contraria, na hora, aquela pessoa doce, eu sou muito educada, sou muito preocupada com o bem-estar do outro. Mas se de repente alguma coisa acontece
que me contraria ou que o outro fala que para mim possa ser desagradável ou injusto, na hora eu tomo uma postura muito rígida, muito severa, né? E às vezes, dependendo do que acontecer, eu rompo aquela relação. Então, isso daqui foi uma introdução para a gente começar a falar de alguns aspectos, né? Que assim, existem adultos autistas, né? Pode passar, por favor. Crianças autistas crescem com ou sem diagnóstico. E aí a doutora Nívia falou dos níveis, né? Na comunidade autista, eu vou trazer aqui para vocês uma perspectiva da vivência interna do autismo. Na comunidade autista, de pessoas autistas que hoje vão aparecendo e vão podendo falar, mesmo autistas não oralizados, que não falam, mas que aprenderam uma comunicação alternativa através de tecnologia e conseguem expressar seus pensamentos apesar de toda a dificuldade. E é importante a gente começar a ouvir, lembrei da perspectiva interna do autista. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, ok? Porque a comunidade autista hoje convida pais, professores, profissionais a ver essa condição do lado humano, não só como diagnóstico. Nem sempre eu fui essa pessoa articulada e falante. Nem sempre. Isso foi aprendido, tá? Aos meus 16 anos, provavelmente pela minha mãe já ver todas as minhas dificuldades de vida, ela me matriculou num curso que chamava Como Falar em Público e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Aprendi tudo, é um curso passo a passo, tinha uma parte do curso que era de vendas. E recentemente, eu fui na casa dos meus pais e mexendo em arquivos, eu achei um livreto do curso, né? E aí quando eu fui ver as 10 regras de ouro do Dale Carnegie, de comunicação, eu fiquei chocada. Eu cumpri todas, eu executo todas. Eu aprendi, eu treinei aquilo, né? Então, da minha dificuldade, e que hoje vocês me veem como uma pessoa que podia naturalmente passar como neurotípica, e passei, eu falo que eu sou bilíngue, né? Eu falo a língua dos autistas e falo a língua dos neurotípicos também. Eu permeio os dois mundos, mas isso não é sem esforço. A diferença é que o que o neurotípico faz de uma forma muito natural, não pensada, o autista está calculando o tempo todo. Eu estou consciente dos meus comportamentos o tempo todo. Eu sei o que cada comportamento meu eu quero causar no outro. Porque toda a minha habilidade social, ela foi construída, ela é cognitiva. O tempo todo eu estou fazendo cálculos, como se eu estivesse fazendo uma prova matemática. E eu fico exausta. Então, quem perguntou, acho que foi você que perguntou da exaustão do autista. Esse é um dos fenômenos mais estudados hoje pela comunidade autista, tá? É a exaustão no autismo, ok? Pode seguir, por favor. Autistas crescem, crianças crescem, ficam adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, vou mostrar um vídeo pequenininho, um pedacinho de um idoso de 71 anos, que é meu pai. Claro que ele não sabe que eu fiz essa filmagem, né? Isso a gente estava no trânsito e estava tão intensa a estereotipia dele que eu pensei, gente, eu preciso começar a registrar essas coisas do meu pai, né? Então, acho que vamos ver se vai. Então a gente parava no sinal, toda esquina tinha um sinal e fechava. Aí ele para e ele fica. Isso eu editei só um pedacinho do filme, que ele era grande, né? E a vida inteira eu vi meu pai fazendo isso, né? E a gente brincava. A vida inteira a gente brincou que meu pai tinha uma pauta autista não diagnosticada. E aí, hoje a gente já sabe, né? E isso explica muitos comportamentos. E assim fica. O trajeto todo ele fazendo a estereotipia dele. Pode passar.
E aí, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Só um instante. Tem muito poucos estudos sobre o autismo em idosos. E uma coisa bem importante é que muitos idosos podem chegar a receber diagnóstico de demência ou um déficit cognitivo leve. E, na verdade, não é uma demência. É um autista que, às vezes, num momento impactante de vida, ou perda de alguém, ou mudanças, o autismo, ele é uma condição durante toda a vida, né? Essa pessoa, ela pode apresentar um declínio cognitivo, sim, até pelo nível de estresse que o autista vive, que é um estresse crônico, não tem paz. Eu vi uma autista, é um vídeo de uma autista não verbal, e ela fala para o pai dela, ela tem comprometimentos bem importantes, e ela escreve, né, para o pai dela, que ela gostaria que o pai dela pudesse experimentar estar no corpo dela por um dia que fosse. Porque o desconforto é muito, a questão sensorial pode ser muito importante. Não vamos generalizar, porque algumas pessoas não têm essas questões tão importantes assim. Mas no idoso, a questão sensorial já é natural da vida. Quando a pessoa está ficando idosa, ela fica mais sensível, né? Se for um idoso, ele vai ficar mais sensível ainda, e ele pode apresentar níveis de estresse tão agudos que pode aparentar um quadro de perda cognitiva, ok? E aí o que acontece? Vai começar com medicamento. Um medicamento que é neurotrópico, que é neurotóxico e que vai afetar aquele cérebro, porque aquele cérebro não precisava daquele medicamento. E aí os prejuízos vão começar a aparecer mais forte. Então, cria-se um ciclo, ok? Mas a incidência de demência em pessoas autistas é muito maior do que na população comum. Bom, eu ouvi na hora do intervalo algumas conversas assim, e aí eu fiz um recorte da apresentação que eu tinha feito para vocês e achei muito importante, então, trazer esse ponto aqui. É muito comum, no final das palestras, pessoas virem conversar, que se identificaram e tal. Pode ser que muitas pessoas se identifiquem de fato, mas pode ser que vocês, no geral da população, as pessoas têm características semelhantes ao autismo, mas não significa que elas são autistas, precisa de toda uma avaliação, tá? Mas existe sim o que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, que são pessoas que eu falo que passou raspando. Esse perfil, ele também é estudado, ok? Só que essas pessoas não vão ter os comprometimentos, a intensidade dos prejuízos, mas também tem sofrimento presente, tá? Então, eu vou trazer esse recorte aqui, que é para a gente mostrar um pouquinho o autismo nas mulheres, que hoje é a minha especialidade, tá? Em mulheres adultas em especial. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, mas podem não se tornar plenamente manifestos. A doutora Nívia falou um pouquinho sobre isso, até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas, ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas. Por que é importante isso daqui? Hoje em dia, as pessoas têm acesso à informação, e aí as pessoas começam a se identificar. Geralmente, quando uma criança tem um diagnóstico, é muito comum os pais começarem também a se identificar. É uma das principais portas para o diagnóstico adulto, é através da identificação da criança, e os pais começam a se identificar. Mas esse menino é igual você era na infância, a avó fala, né? E a mulher, quando a gente pensa em autista, fala assim, igual a doutora Nívia fez o desafio ali final, quem que era o autista na sala de aula? Quando você pensa em autista, tem uma criança autista na família. Você pensa menino, você pensa em criança primeiro, você pensa em menino e você pensa no menino branco, ok? Uma grande parcela dos estudos mostram que crianças pretas são menos diagnosticadas, então tem questões raciais importantes nisso também, tá?
Então, quando a gente fala dessas questões de não aparecer ali, naquele momento que se espera ver o autismo, os pais começam a se identificar e falam, não, mas não é possível, então não posso ser autista, porque todo mundo aqui tem na cabeça o estereótipo masculino de autismo, daquele nível mais severo. Tem pessoas aqui que talvez nunca nem ouviram falar em autista, talvez nunca nem tenham visto uma criança autista identificada, mas a criança estava lá, o autismo sempre existiu. Vocês viram que o diagnóstico no DSM-4 apareceu em 1994. Eu tinha 14 anos que apareceu a síndrome de Asperger, né? Meu pai está com 71 anos. Em 1944, 43, que o Asperger e o colega dele, que eu nunca sei o nome lá, o Kramer, é um negócio assim, o Kanner, que começaram a estudar aquilo, mas o autismo sempre existiu. Então, a importância da gente saber essa frase aqui, ela está presente no desenvolvimento, sempre esteve. E eu trouxe arquivos pessoais para mostrar que os sinais estavam lá, mas eles não eram percebidos. Não tinha informação naquela época. Muitos aqui talvez sejam autistas e nem saibam, ou convivem com autistas e não saibam. Principalmente se essa família tiver vários autistas e aquela característica de ser autista é visto como característica da família. Então vai ser um problema? Não, é igual o pai, é igual o tio, é igual não sei quem. É característica da família. E aí pode não se tornar plenamente observado na infância. Aí chega a mãe para o médico e fala, mas doutor, eu era assim também. Não, imagina, você não pode ser autista, você está falando comigo, você casou, você tem filho, você olha nos olhos, você é inteligente. Então, hoje, isso é uma questão muito séria de adequação dos profissionais, de atualização, porque a desvalidação gera muitos impactos psicológicos. E ninguém se identifica como autista, se identifica porque achou legal, é bonito e está na moda. Não, é porque aquela pessoa identificou um sofrimento. Ela entendeu. Alguém pode nunca ter falado para ela que ela é autista, mas quando ela escuta um autista falando e contando como ele vivencia internamente o mundo, ela fala, caramba, mas eu vivo assim também. Nunca ninguém sabe como ela vivia as situações, os esforços, o cálculo social. Então a gente brinca no meio autista que uma mente atípica reconhece outra facinho, facinho. Depois de um tempo você bate o olho e fala, colega, né? Porque o estilo de olhar, o estilo da fala, aí você já vê uma estereotipiazinha, que não é só um mexer, tá mexendo o dedo junto com o pé, ritmado. Aí você vê no estilo de... é na sutileza, porque é estrutural, é na estrutura, né? Bom, pode passar. Meninas sem comprometimento intelectual concomitante juntos, né, ou atraso de linguagem, podem não ter o transtorno identificado, né? Talvez devido a manifestações mais sutis. Essa frase aqui, ela é do DSM-5, mas lembrar que o DSM-5 é de 2013, tá? E que de lá para cá, os estudos de autismo em mulheres desenvolveu demais, mas carece que os profissionais se atualizem para isso, né? E eu sempre falo para as pessoas, ninguém pode saber mais de você do que você mesma. Você sabe o que é que você vivencia.